Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nesta tarde de terça-feira, quando nos encontramos, permitam-me dar continuidade um pouco daquilo que refletimos ao longo desse dia, marcados pela palavra de Isaías e pelo Evangelho de Mateus, a fim de que compreendamos que Cristo, palavra eterna do Pai que é amor, nos alimenta, mas também é necessário que o alimento que recebemos torne-se um jeito de viver e nutridos possamos dar razão ao pão que recebemos. Me lembro que na parte da manhã tive a oportunidade de me debruçar um pouco mais sobre Isaías e uma pergunta eu fiz: será que a palavra de Deus, citada por Isaías, que é capaz de fecundar a terra, ela perdeu a sua força? Uma pergunta similar foi feita por Antônio Vieira, quando disse: será que, na verdade, a palavra de Deus que cai na terra não tem mais força e ela não produz mais por causa de Deus ter deixado de colocar a sua força na palavra? Será que é a palavra de Deus que perdeu a sua força de fecundar a terra, de germinar? Acredito que não. Me lembro, inclusive, que citei que a palavra de Deus, quando sai de sua boca, ela não volta sem trazer algum resultado. Porque a palavra de Deus, quando ela é dita, pronunciada, ela exige de nós uma resposta. Hoje, agora, nesse horário, gostaria de trazer a imagem mais simples. Quando um pai chama a criança, o chamar a criança, a palavra de citar o nome daquela criança e a tonalidade com a qual ele chama a criança, dá a entender se a criança deve voltar-se logo ou se a criança vai se assustar ou ainda se a criança vai ignorar. Cada uma dessas ações, seja o de ignorar o pai ou a mãe que chama, seja a de assustar-se, ou seja, a de voltar-se com atenção, são um jeito da criança responder àquilo que ela escutou. Lembro-me ainda que disse a muitos que, ao escutarem a palavra ou se dizerem arautos, mensageiros dessa palavra, não deixam com que ela, em primeiro lugar, produza fruto neles. Por isso, são como que luzeiros, ou melhor, são incentivadores
para as pessoas, incentivadores das pessoas em que as pessoas deixem de escutar a palavra e viver a palavra de Deus. Afinal, qual de nós nunca fez a seguinte pergunta: fulano, que é tanto de igreja, faz isso? Pois bem, o primeiro lugar onde a palavra de Deus produz fruto, ou deve produzir fruto, é naquele que a anuncia. Caso contrário, ele será um mero repetidor ou um gravador, que só carrega alguma coisa, mas não dá vida a essa coisa. Carrega uma frase, mas ela não tem importância. Em alguns casos, a palavra que aquela pessoa repete pode, inclusive, se tornar um motivo de chacota, porque ela, não tendo credibilidade, arruína a força da palavra, não porque ela deixa de conter vida, mas porque as pessoas a ignoram. Bem, não é a palavra que perdeu a sua força. São aqueles que a anunciam que deixaram de dar a ela um lugar primordial em seus corações. Por isso, quando rezamos, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, não é para que os outros escutem isso, é para que nós, que fazemos o caminho quaresmal, nós, que somos os cristãos batizados, que entendamos do que nos alimentamos, do que nos nutrimos. Ou, à imagem do que diz Isaías, em nós a palavra tem força? Ela tem eficácia? Hoje a igreja vai trazer o seguinte pedido: que a nossa mortificação corporal transforme o nosso interior de tal modo que a presença de Deus possa reluzir em nós. Ora, a palavra é a vontade, a presença de Deus irá reluzir em nós na mesma medida com que o nosso interior voltar-se para Deus e aí produzir frutos. Aí, para não confundir, mortificados e transformados interiormente, o nosso modo de viver dê razão, sentido e peso à palavra de Deus. Escutamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15, que é um texto que busca falar para a igreja algo extremamente relevante. Nós, como batizados, não podemos nos igualar a todas e quaisquer pessoas. É preciso entender a relação que nós temos com aquele que nos nutriu com sua palavra, que é Cristo Jesus. É preciso perceber qual a nossa relação com Ele. Se é uma relação de crianças birrentas ou de homens e mulheres inseguros que precisam gritar, esbravejar, fazer grande barulho para ter a atenção dos outros. Me lembro de umas coisas bem particulares. Permitam-me trazer à tona. Me lembro quando criança, percebia que os filhos de algumas pessoas, quando elas chegavam em casa, seus filhos começavam a fazer uma grande algazarra, porque queriam a atenção de seus pais. Algazarra mesmo. Subiam no sofá, corriam para lá e para cá, até o determinado momento, no qual um deles olhava para os filhos e dizia: parem, sem gritar, sem esbravejar, sem uma atitude escandalosa, mas falavam seriamente, com firmeza e educadamente: parem, sentem-se,
A um dizia, vá tomar banho. A outro dizia, vá ajudar a sua mãe. E a outro, sente-se aqui comigo. E as crianças cessavam e ficavam quietas, porque tinham percebido que tinham sido vistas. Essas pessoas, um dos pais, isso sempre acontecia ou com o pai ou com a mãe, eram pessoas de relevância, não porque ficavam maltratando ou porque davam tudo o que as crianças queriam, mas porque eles sabiam bem usar o jeito de viver para mostrar às crianças que elas eram percebidas. Jesus, ao falar com seus discípulos para que eles não usem muitas palavras ou palavrórios para não se compararem aos pagãos, é porque no tempo de Jesus, como ainda hoje, pensa-se que Deus vai escutar pela gritaria, pela falação e menos pela intimidade. Quando queremos falar alguma coisa importante com alguém, se chegamos gritando, não somos escutados. Se procuramos chamar a atenção, não temos credibilidade. Agora, quando queremos falar alguma coisa séria e importante, sentamo-nos, olhamos nos olhos, ou então falamos pausadamente e com calma, para que aquela pessoa com quem iremos apresentar nossa necessidade consiga entender. Com o pai, com uma mãe, com um irmão, com um amigo. A liberdade é de dizer a verdade, com seriedade, e procurar o máximo se fazer entender. Isso não se dá num palavrório, mas no desejo de comunicar o que é preciso. Tertuliano vai dizer, não podemos correr o risco de, talvez, pelas muitas palavras, esquecermos o seguinte ponto. A quem falamos quando oramos? Nós falamos a um pai. Nós não falamos a alguém distante. Nós falamos a alguém que deve estar na nossa intimidade, que está em todos os cantos. Aquele que nos conhece mais do que a nós mesmos. Cuja palavra primeira, quando damos atenção, nos orienta. Pai não é simplesmente para falar de um título, é para falar de uma coisa. Ele é a minha referência. Quando ele fala, eu paro para escutar. Como a imagem que de manhã eu trouxe de Dona Conceição, uma diretora de escola respeitadíssima, que não precisava gritar e nem levantar a voz, mas aonde ela chegava, o respeito se fazia presente. Ela era uma referência, um norte. Pai, mãe, referência e norte. Daí uma grande importância que precisamos refletir. Será que nós, mais jovens, que somos pais, somos pontos referenciais para os filhos? Não como amigos, porque eles não precisam de muitos amigos. Antes de tudo, eles precisam de pais. Amigo se encontra na vida. Pai e mãe só se tem um. Mas aqui o que Jesus diz é, rezem em primeiro lugar reconhecendo que Ele é a referência, que cuida de vocês, que sabe muito mais do que vocês pensam, que conhece a vocês. E, portanto, que a vida de vocês, como Ele sendo referência, possa mostrar a importância que Ele tem dentro de seus corações. E por isso, a importância daquilo que diz Isaías. A palavra, em primeiro lugar, precisa produzir fruto em quem a proclama.
a palavra em primeiro lugar deve passar por mim, para que ela chegue aos outros na forma do meu viver. Daí então, a santidade de Deus se faz conhecida, porque Ele sendo nossa referência, tendo a intimidade com Ele, aprendemos com Ele o que significa as virtudes de quem cuida. E as virtudes de quem cuida é fazer com que aquilo que cada um dos seus que são importantes precisam seja o máximo suprido. Não me recordo e não consigo me recordar de nenhum instante na nossa história como filhos, meu pai, minha mãe, tenham deixado com que eu e meus irmãos não tivéssemos o que era necessário e, em alguns casos, até aquilo que desejávamos. Mas uma coisa, fome não passamos, nus não andamos, descalço nunca estivemos, a não ser quando fazíamos nossas peripécias. Não conheço um pai ou uma mãe responsável e sério que ignore o fato do que seus filhos precisam. E mais, nos ensinavam a perceber que a necessidade daquele que comigo vivia em casa e era meu irmão não era menos importante do que a minha, ainda que nós todos cresçamos e sejamos demasiadamente egoístas, aprendemos o que significa despojamento, oferta e partilha no modo com que eles cuidavam para que até mesmo o frango fosse dividido de maneira com que todos pudessem experimentar aquele sabor no domingo. Venha o teu reino, para dizer exatamente que todos consigam experimentar a bondade que o Senhor dispõe para nós, seus filhos ou suas criaturas. Portanto, se és nossa referência, mostraremos a tua santidade, não deixando com que nada do que é o necessário para o bem de todos aconteça. Porque se a violência agride alguém, não pode partir de mim. Pelo contrário, eu devo ser aquele que busca destruí-la. Se a vontade e o bem para todos é que todos vivam plenamente, então eu também sou responsável por isso. Então o teu reino acontecerá, a vontade de Deus acontecerá quando eu me fizer parte dela, responsável por ela. O Senhor é a nossa referência, Pai. Que nós possamos mostrar a tua santidade a partir do modo com que nos comprometemos em fazer com que a tua vontade, o teu querer aconteça com todos. E entre todos. Venha o teu reino, e o teu reino acontecerá quando a tua vontade implantar-se em mim. Perceba, a palavra não deixa de ter a sua eficácia, a oração não deixa de ter a sua eficácia, mas justamente porque repetimos demasiadamente sem refletir, não entendemos que, em primeiro lugar, se Ele é nossa referência, se Ele vai ser visto em nós e resplandecerá em nós a sua presença, isso só acontecerá quando formos comprometidos em fazer com que sua vontade aconteça em nós. A sua vontade acontece em nós quando percebemos o que é necessário, o que precisamos todo dia para viver. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O de hoje. Só precisamos do de hoje. Hoje precisamos fazer o necessário para que o que nos alimenta, em todos os sentidos, corporalmente, socialmente, religiosamente aconteça. Hoje, o pão de cada dia, dá-nos. E como sois capaz de perdoar, que nós também possamos aprender que precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Como nós experimentamos o teu perdão, que nós também perdoemos. Porém, aqui a dinâmica é diferente. Perdoa as nossas ofensas
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque quem não é capaz de perdoar nunca entenderá o perdão que Deus lhe deu. E a cada dia, ajuda-nos a recordar que o Senhor é a nossa referência, que o Senhor é o caminho a ser seguido. Livra-nos do mal para não cairmos na tentação de todos os dias. Perdemos o Senhor como referência, não mostrarmos a grandeza do teu amor em nós, na santidade, acharmos que a nossa vontade deve se imperar sempre em todo canto e em todo momento, para que o nosso querer seja buscado, alcançado a qualquer preço. Portanto, fazendo a nossa vontade, destruindo o teu reino, fazendo com que o nosso querer, a nossa vontade esteja acima de tudo, e no fim, machucando a tantos e também nos machucando. Se Tertuliano fala, precisamos orar, retomando o Pai Nosso, para que nós não esqueçamos que a força da nossa oração não está nas nossas palavras, mas na intimidade de deixar com que Ele, na sua palavra, na sua instrução, nos transforme. Pois bem, não é a palavra de Deus que perde a sua força. Ela tem uma força inigualável. O problema é que na nossa liberdade, nós esquecemos de deixá-la passar em primeiro lugar em nós, em todos nós. Se o nosso orar, o nosso rezar, não estiver marcado por um desejo de Senhor, que primeiro em mim o meu coração deve se transformar, nós só serviremos como exemplos do que não deve ser seguido. E, portanto, a palavra deixará de ser escutada, porque ela será tida como ineficaz. Porque aqueles que a representam fizeram dela uma palavra sem sentido. Não façamos isso. Deixemos com que, em primeiro lugar, Cristo, palavra do Pai, faça a diferença em nós. E se faz diferença em nós, que nós nos comprometamos em deixar com que ela faça diferença naqueles que estão próximos de nós, até os que nós não gostamos.